E o Gustavo vai começar a apresentar um artigo. A gente tem mais 2 artigos preparados aí, dependendo do tempo, pelo menos mais um a gente apresenta. Pode começar, Gustavo. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Gustavo, sou fellow urologista aqui pela faculdade, fellow de andrologia aqui no IDEFERT. Vou apresentar um artigo que foi publicado agora no início de junho desse ano, no Asian Journal of Andrology, por um grupo chinês que avalia o efeito da idade paterna avançada nos ciclos de FIV em casais em que não apresentam o fator masculino como causa. E eles começam discutindo sobre a gravidez ocorrendo em idades cada vez mais avançadas, né, como a gente já sabe, por causa de estilo de vida, preocupação com carreira, aumento das taxas de divórcio e de novos casamentos também. E, juntamente a isso, a redução da taxa de fertilidade relacionada à idade, tanto do homem quanto da mulher. E no estudo de 2003, um dos primeiros que avaliaram isso de uma forma mais sistemática, comparando a idade paterna de homens abaixo de 25 anos e outros acima de 45, que mostrou que aqueles homens mais velhos, a taxa de gravidez foi menor, de 52% contra 76%. E acredita-se, nas discussões, que a idade paterna ela vai influenciar nas taxas vai influenciar negativamente não só em taxa de fertilização, mas também em relação à qualidade de embrião, taxa de gravidez, de nascidos vivos e também na taxa de abortamento. Só que também existem outros estudos na literatura que mostram que não tem diferença em relação a essas taxas, e permanecendo assim um assunto ainda um pouco controverso na literatura. E essa controvérsia, essa discrepância, acontece justamente por estudos com diferentes protocolos e, além também da maioria dos estudos, apresentar alguns fatores de confusão, sendo o principal estudos com idade materna associada ou outro fator feminino associado. E, além disso, os principais estudos que avaliam a idade paterna, eles analisam homens com sêmen alterado, a maioria deles é com sêmen anormal. E também estudos com diferentes técnicas de fertilização. Então, o objetivo desse estudo aqui é justamente avaliar a idade paterna, o efeito que essa idade tem no desenvolvimento tanto do embrião quanto no desfecho clínico da FIV. Então, é uma coorte retrospectiva realizada por um grupo chinês, e para a seleção dos pacientes, foram selecionados aqueles casais que foram submetidos à FIV e utilizaram o espermatozoide a fresco no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Todos os pacientes, a idade materna era inferior a 35 anos e os casais, o homem e a mulher, todos tinham acima de 20 anos de idade. E a FIV foi indicada puramente por fator feminino, obstrução tubária única ou bilateral, ou ausência de ambas as tubas. Todos, então, foram realizados FIV convencional e todos os homens apresentavam parâmetros seminais normais de acordo com esses critérios. Volume acima de 1,5, concentração acima de 15 milhões e a contagem acima de 39, motilidade 40% com a progressiva acima de 20, morfologia acima de 4%, vitalidade 58%. Todos os homens se encaixavam em todos esses parâmetros. E as variáveis analisadas foram o desfecho da FIV e o desfecho clínico. Desfecho da FIV, a taxa de fertilização, taxa de clivagem, transferência embrionária
e a formação de blastocisto. E o desfecho clínico, taxa de gravidez, de implantação, de taxa de nascidos vivos e também de aborto. Para minimizar viés de seleção, como eu disse, todas as mulheres abaixo de 35 anos de idade, com boa reserva ovariana, avaliado por esses fatores. A FEV indicada por fator feminino, o IMC, tanto do homem, tanto da mulher, entre 18,5 e 25, e foi feita apenas a transferência de embriões congelados. E foi dividido em 3 grupos, grupo A, B e C. Grupo A, homens abaixo de 35 anos de idade, grupo B, entre 35 e 39, grupo C, acima de 39 anos. Os fatores de exclusão não foram utilizados para a FIV, esperma de doador, casais com doenças genéticas associadas, mulheres com alterações outras que não sejam alterações tubárias, e homens acima do IMC de 25, ou outros fatores que afetam a vitalidade seminal, né? Espermática. Tabagismo, álcool, estresse, hábitos de vida prejudiciais de modo geral. A análise seminal foi feita uma coleta por masturbação após 2 7 dias de abstinência para todos. Foi realizado o gradiente descontínuo como forma de processamento, e após o gradiente ainda fez uma centrifugação por 8 minutos. O protocolo de estímulo ovariano que eles citam foi o uso dessa medicação, Cetrorelix, 0,25 mg. Foi realizados ultrassom de controle, quando pelo menos 2 folículos acima de 18 milímetros, foi administrado o HCG nas doses entre 5.000 a 10.000 unidades. E a função ovariana, eles citam, feita após 36 horas. A classificação dos embriões, né, conforme essa referência, em grau 1, 2, 3 e 4, em que eles consideram embriões transferíveis para esse estudo de 1 a 3, e classificam embriões de alta qualidade em embriões 1 ou 2. Isso em D2. Né? A transferência embrionária foi feita no 3º dia de ciclo menstrual, com o uso do Proginova, oral diariamente. Após 10 dias do início dessa medicação, feito um ultrassom de controle, quando o endométrio acima de 7 milímetros, foi administrado a progesterona via vaginal, por essa dose, 60 mg por dia. A transferência embrionária foi feita no D3 ou no D5. O estudo não cita os critérios que eles utilizaram para fazer ou no D3 ou no D5. E eles priorizaram embriões com melhor graduação, principalmente aqueles embriões de alta qualidade, para serem transferidos. O follow-up foi feito após 2 semanas da transferência, o beta-HCG, e como critérios, eles definem a gravidez clínica como a presença de saco gestacional e batimento cardíaco fetal após 28 dias da transferência, e abortamento, a perda como antes de 20 semanas. E também um dos desfechos clínicos que eles analisam é o peso da criança, né, ao nascer, que eles consideram como baixas abaixo de 2,5 kg. Então, os resultados foram um total de 1.203 ciclos de FIV, que após os critérios de exclusão, que eu havia mencionado anteriormente, foram incluídos 381 ciclos, sendo 261 no grupo A, 72 no grupo B e 48 no grupo C. E alguns pacientes perderam o segmento por não haver transferência e não ter follow-up. Então, no final, foram 363 ciclos. Então, essa primeira tabela são as características dos pacientes dos grupos A, B e C, em que não houve nenhuma diferença em relação além da idade, claro, né, óbvio, em relação à idade materna, o padrão de fertilidade, a duração, IMC e perfil hormonal. Então, em relação ao perfil dos pacientes, foi um grupo homogêneo. Aqui, em relação aos padrões espermáticos dos homens avaliados,
também não houve diferença em relação aos parâmetros seminais. Então, também é uma amostra mais homogênea em relação aos parâmetros. Aqui, em relação aos dados da fertilização em si. O que houve de diferença estatística? Em relação à taxa de fertilização normal, o grupo C, de homens acima de 40 anos para cima, a taxa foi significativamente menor. Contraditoriamente, a taxa de obtenção de embriões de alta qualidade foi maior nesse grupo. Só que a taxa de formação de blastocisto ela foi maior significativamente apenas no grupo B, de homens entre 35 a 39 anos, sendo que para a formação de blastocisto não houve diferença entre os grupos A e entre os grupos C, apenas no grupo B. Em relação ao desfecho clínico, em relação à gravidez clínica, em relação à implantação, teve diferença significativa em que homens acima de 40 anos de idade tiveram, nos ciclos de FIV, uma menor obtenção de gravidez clínica e menor taxa de implantação. Em relação ao aborto, teve diferença significativa dos grupos B e C em relação ao grupo A, sendo que a maior taxa de abortamento foi para homens entre 35 a 39 anos. Agora, em relação às características, mais um desfecho clínico em relação aos nascidos vivos, né? Aqui a gente percebe, em relação ao peso ao nascer, nos 3 grupos, as crianças nasceram todas com peso normal, acima de 2,5 kg. Só que no grupo C, nos homens acima de 40 anos de idade, esse peso foi significativamente menor em relação aos outros dois. Apesar de ser um peso acima de 2,5 kg, foi menor do que todos. E no grupo também C, não houve nenhuma formação de gemelares. Então, igual foi dito inicialmente, a literatura sobre isso ainda é escasso em relação ao efeito da idade paterna com a avaliação com desfechos de qualidade de embrião, sendo que nesses 2 estudos, ainda de 2005 e 2007, eles avaliaram que a idade paterna ela afetou de uma forma negativa a obtenção no D3, obter o estágio de 8 células no embrião. Só que não foi no estudo aqui que a gente está discutindo, não foi encontrado o efeito da idade do homem em relação à formação do embrião em si, mas sim nas taxas de gravidez, de implantação. E a possível explicação para isso é de que esses 2 estudos, que são mais antigos, todos foram com homens oligospermicos, diferente desse que a gente está discutindo, que todos os parâmetros seminais são normais. As taxas de gravidez e implantação foram menores, significativamente menores, no grupo C, né, em homens acima de 40 anos, o que também está de acordo com alguns dados da literatura. E nesse estudo de 2006, a idade paterna também foi demonstrado que teve um efeito negativo na taxa de gravidez, igual esse de agora. Só que nesse caso também tinha um fator, um viés, né, de confusão, porque foi encontrado esse resultado apenas em mulheres acima de 35 anos de idade, sendo que nesse artigo aqui de hoje, todas as mulheres têm menos de 35 anos. E os mecanismos para isso, por que ocorre isso? Essa diminuição de taxa de gravidez, essa diminuição de taxa de implantação, bem como o aumento da taxa de abortamento no grupo B, relacionado com a idade paterna, o mecanismo exato ainda não foi completamente explicado. E o que se discute hoje para poder explicar isso são alterações genéticas nas próprias células germinativas do homem, que pode ser um fator. Só que o efeito da alteração genética em relação à aneuploidia ainda não é bem estabelecido, sendo que nesse estudo de 2008, ele mostrou exatamente o efeito da idade paterna na aneuploidia, em que aumentou o risco de trissomia do 21 em homens
com 38 anos de idade. E aqui foi analisado apenas homens, apenas casos de doação de sêmen. E o que se discute hoje em dia para poder explicar o efeito da idade paterna, o efeito negativo da idade paterna nas taxas de fertilização, mesmo com o homem com parâmetro seminal, com o sêmen todo normal, o efeito da fragmentação do DNA, né, como cada vez mais estudos falando sobre isso, mudanças genéticas e epigenéticas também relacionados, bem como alterações no próprio cromossomo espermático, associado com a fragmentação de DNA, e alterações na metilação espermática, que também está associado em relação a isso. Então, concluindo, a idade materna, acima de 35 anos, está muito melhor estabelecida do que o efeito da idade paterna, mas hoje em dia tem a tendência de que a idade paterna de 40 anos pode ser está sendo proposto como um novo cutoff para um pior desfecho na FIV. E mesmo homens com espermatozoide normal, isso pode, às vezes, não refletir a real função espermática, a real qualidade espermática, mesmo com todos os parâmetros normais. E a avaliação, tanto genética quanto da fragmentação de DNA, da integridade do DNA, eles podem ser considerados nesse contexto. E, obviamente, as principais limitações desse estudo é um estudo retrospectivo, né? Não é uma revisão sistemática, não é um estudo prospectivo, apesar de um estudo chinês com um volume grande, mesmo assim eles tiveram uma amostra pequena de 363 ciclos e foi em um único centro. Então é isso. Obrigado. Obrigado. Fala, Marcelo. Tem surgido diversos estudos relacionados a essa questão da influência da idade paterna, né? Esse aí foi bem criterioso nos seus critérios de exclusão, principalmente eu acho que o fator feminino, né? Ele pegou só o fator de obstrução, então pega a mulher teoricamente não tem nenhum problema populatório, não seria obstrutivo, só que ele também excluiu, eu acho que o ponto negativo pode ter sido na questão, embora os resultados já mostraram uma diminuição da taxa de gravidez e de nascido vivo, a idade do homem, porque assim, com a idade o avançar da idade, existe uma tendência a piorar o sêmen também. Então, o que eu acho que assim, mesmo, a mensagem ficaria aqui, mesmo que com o sêmen normal, num homem com uma idade maior, tem que ser tomado um cuidado específico nessa questão do resultado de gravidez. Né? Assim, quando tem esses critérios, a tendência seria de não interferir a idade paterna com esse sêmen aí, de não interferir no resultado de gravidez de nascido vivo. Embora no desenvolvimento embrionário não influenciou, isso eu esperaria um resultado de não interferência no resultado final de gravidez e nascido vivo, que aí demonstrou que tem. Uma falha aí pode ter sido que esses homens, talvez, aumentar a solicitação, não foi avaliada a fragmentação de DNA se tivesse nesse trabalho. Talvez aí tenha essa influência nessa questão de idade. Agora, até uma questão que eu queria ver de vocês. Todo trabalho vem esse centro único, e por aí vai. Não seria, quando a gente fala de tratamento de fertilização, de FIV, de ICSI, fazer em mais de um centro, a questão de laboratório, a questão de individual de um serviço, não mudaria o resultado para você fazer um trabalho muito sempre? O que vocês acham? Então, o trabalho multicêntrico ele é sempre enriquecedor primeiro que isso aumenta muito o N, mas se ele é bem estruturado do ponto de vista metodológico, também você, de um lado, você diminui o viés que você não está olhando só um serviço, você está olhando o resultado de vários. Por outro lado,
o que você falou é preocupante, porque se você não tem essas metodologias super bem estabelecidas, e mesmo quando você tem, às vezes, é só falar, às vezes você vai estar sujeito ali a várias outras variáveis, né? Então, imagine centros diferentes, o mesmo centro, a gente tem resultados diferentes de gravidez dependendo de quem transfere o embrião. Então, é muito variável, né? Mas você vai avaliar todo o estudo para saber o impacto da idade paterna, e você tem pessoas que transferem com expertises diferentes, têm resultados diferentes, baseados na técnica da transferência, e não na idade paterna, né? Aí você compromete o resultado não pela idade, sim pela má transferência. Então, assim, você fica, quanto mais na prática, é difícil essa equação, porque você, quando você coloca mais centros, teoricamente você melhora vários aspectos, mas você fica vendido em outros. É difícil. O que eu acho que esse tipo de estudo, por exemplo, tem, né? A gente já tem dados suficientes para fazer com PGTA, por exemplo. Que assim, esse não é feito assim, mas você tem como hoje um número de ciclos. Aliás, eu acho que tem. Ah, o Bianca tem? Eu acho que tem que levantar, mas eu acho que eu já li um artigo sobre isso, avaliando com o PGTA, porque é tão grande, né, o número de embriões avaliados geneticamente. Eu acho que tem esse dado da idade paterna e a taxa de aneuploidia, e o resultado é que não aumenta de forma significativa. Mas eu vou levantar isso. Estou com uma iniciação nisso aí. Você está? Tem 5 pacientes. Mas isso, Marcelo, acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, a gente fazer um estudo muito cêntrico, juntar o Ideia Fértil e outras clínicas, por exemplo, né, de grande porte, que fazem com o PGTA. É interessante saber como é que é o impacto da idade paterna, por exemplo. É um estudo bem bonito. Eu acho que você conseguiria até articular melhor. No simpósio de Ideia Fértil, que tentei conversar, a resposta que eu recebi dá muito trabalho fazer isso. Que quer dar umas aulinhas, tá bom. Mas acho que agora você tem um contato melhor com essas pessoas, talvez você consiga. Não, mas não é um trabalho difícil, tem viés, mas não é um trabalho difícil de ser feito. Não é, não. E você aumentando ele, fica. O grande problema é que você tem que realmente tirar a idade materna do processo. Tem que ser. É por isso que o N Eu acho que o principal fator de exclusão é qualquer mulher acima de 35 anos. Acima de 35, você vai entrar com viés materno e é complicado. A gente tem para publicar aqui, a gente conseguiu 1.188 casos. Só usou o fator de exclusão mulher menor que menos de 35 anos e com a mais de 4 M2 recuperados, né? E a gente não separou a parte masculina. Agora, o único achado positivo que a gente teve foi que o espermograma piora com a idade. Isso é um achado que é o que eu falei que seria esperado, e todo o trabalho mostra isso. Agora, as taxas de gravidez aqui, a gente até selecionou, quando teve mais casos, a gente fracionou um pouquinho mais a idade masculina. E a taxa de nascido vivo foi na casa dos 50% de todos os homens. Não teve diferença estatística com a idade paterna. Não teve. Não teve. Então, por isso que essa questão, eu acho que, assim, talvez possa existir uma tendência, eu só acho que talvez o homem com idade paterna maior precisa ser melhor avaliado e colocar, sem brincar em risco, assim, conversar com o casal essa questão, que pode ter alguma relação, embora a gente não tenha dados suficientes para isso. Tanto é que, assim, se a gente começar a pensar, a idade paterna vai influenciar no resultado de uma fertilização, de nascimento, disso. Então também tem que congelar sêmen com 35 anos. Acho que não tem dados para isso. Tanto é que isso, lá no simpósio do ano passado, foi o que eu joguei para todos os palestrantes, essa pergunta, né? Porque falaram de idade paterna, resultado, teve uma aula assim. Foi discutido isso, que é inegável que o sêmen piora, só que a gente ainda não sabe. Com certeza. Esse aqui que eu tinha visto, consegui levantar o artigo.
não sei se você viu esse artigo, tem um estudo de meta-análise, Does Paternal Age Affect the Live Birth Rate in Donor Oocyte Cycles? Então, é interessante que avaliou em ovulação. É uma revisão sistemática da literatura deste ano, que foi publicada em março no Journal of Assisted Reproductive and Genetics. E mostra que tem uma redução, foram avaliados 10.500 ciclos. Bem interessante, né? 10.500 ciclos de ovulação. Que existe uma taxa, um decréscimo na taxa de nascido vivo com o aumento da idade paterna, mas é um decréscimo bem... É 0,005, né? É um aumento linear, né? É um decréscimo linear. À medida que a idade vai aumentando, vai piorando. Mas é bem discreto, é interessante. Ele fala alguma coisa da qualidade do embrião? Então, preciso ler o artigo. Eu só estou aqui levantando o abstract. E tem alguns trabalhos... Mas a gente podia... Vou passar o artigo para... E tem alguns Pra você, trabalhos Renato, de morfocinética que eles estão falando que homens mais velhos produzem embriões sempre com o mesmo tipo de desenvolvimento, atrasado. Então, às vezes, você tem embrião que se forma no D6, e que não é uma coisa por conta da idade materna, mas é o metabolismo dele é um pouco mais atrasado, não teve uma justificativa, mas que é o mesmo padrão. Sempre o padrão é o mesmo. Esse aqui com certeza não, porque é um estudo retrospectivo que foi feito levantando o data de ovulação. Então, não vai ser analisado. Agora, curioso desse grupo chinês, se eu sigo o Kruger do grupo é 6767. Onde que eu vejo aqui o nosso, não passa de 4, né? 2, 3, 0, 1. E lá ele tem um Kruger maior. Talvez tenha que ver a técnica de análise celular, mas ele mostra uma tendência que é bem interessante. Sim. Essa questão do Kruger é muito complicada. Porque, por exemplo, se você pegar os espermogramas que são feitos no fio dele, todos têm um Kruger mais alto. É a metodologia de análise de laboratórios. Eu acho que assim, os laboratórios que fazem reprodução assistida, eles são mais criteriosos. Ou mais rigorosos. Mais Não rigoroso. necessariamente criteriosos. Eles são mais difíceis, exato, não criterioso, isso, mas mais rigoroso quando vai dar a nota do grupo. E aí é um problema de metodologia mesmo de análise. Eu passei para todos vocês o artigo, Caio, Renato, Ivan, Cava. A gente podia fazer, talvez dá para fazer um trabalho desse, né, com nossos dados, e até incluir os dados, filtrar com o PGTA. Esse é um modelo bem descrito, dá para estar claro. Há um tempo atrás, Já tem. eu conversei com o pessoal do... Com o PGTA? Não, sem PGTA, eu acho que pode fazer sem PGTA. O PGTA tem que fazer, tem 5 pontos alunos. Fala aí, Ivan. Há um tempo atrás eu conversei com o pessoal do lado de Coruai, eles estavam com interesse de fazer trabalhos multicêntricos. De repente é uma opção, né? Eles também têm um número de casos bons, simples de fazer. Sim, eles gostam de publicar também. Bom, o fato é que a gente tem uma mudança de comportamento da humanidade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ir levando em consideração. O que preocupa muito mais a idade paterna avançada, né? E aí o trabalho não pega isso, que é a partir dos 45, não a partir dos 35. Né? Porque o que importa, pelo menos a minha preocupação, é muito maior que diz respeito ao autismo, às dissonias, coisa que não tem esse impacto nessa idade. O impacto maior é lá na frente. Quer dizer, o fato de você ter um aumento ou uma diminuição discreta na taxa de gravidez é muito discreta, essa própria meta-análise mostra, né? Mas é uma mudança de comportamento da espécie humana ao longo dos últimos 80, 60 anos, né? Desde a pílula. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, mas acho que entre 35 e 40, quer dizer, do ponto de vista prático, isso para a gente pouco importa. O que importa é
A parte Isso é a soma das idades. É. Provavelmente a soma das idades vai Talvez ter uma interferência essa maior. é a grande trabalho questão. de Você Porque você não consegue homens com muito mais 45 com parceiras mais jovens. É. Lógico que existe. Mas você vê, os grupos vão caindo, o N assustadoramente. Agora, quando você pega uma parceira de 40, a chance dela estar com um cara de 50 é muito maior. Então, a idade do casal de 90 provavelmente tem um peso maior. Entendeu? É que tem um detalhe, né? Que o homem acima dos 45, Isso é uma coisa que uma parceira jovem, não, então, o que engravida deve ter um bastante. Engravida sozinho. Engravida Obrigado. Quem que é o outro? O Pedro, nosso outro fellow, vai apresentar. É o da inteligência artificial e do THC. Foi do THC. Tá. Se der. Passe qual botãozinho? Esse aqui. Para passar ele? Não tem. Vai dar tempo aí. Tá. Eu coloquei naquela aula, na aula que eu fiz sobre a EWAY, a questão do THC, que foi uma coisa que gerou uma certa... todo mundo ficou interessado no assunto. Eu acho que esse trabalho já foi publicado, foi agora, né? Foi em março. Mas é difícil. Foi em março. A gente trouxe um trabalho na íntegra que já está até publicado, talvez seja interessante. Bom, pessoal, então bom dia. Meu nome é Pedro. Eu sou o outro fellow da andrologia junto com o Gustavo. E aí eu vou apresentar esse trabalho aqui sobre a suspensão do uso crônico do THC e uma reversão parcial do impacto do THC na fertilidade masculina e no epigenoma espermático nos macacos rhesus. Então, a cannabis é a droga mais utilizada mundialmente, mas os usuários geralmente desconhecem o impacto negativo na fertilidade masculina. E acaba que, mesmo na literatura, os estudos são pequenos, geralmente são feitos os próprios pacientes que reportam alguns parâmetros desses estudos, então tem um alto grau de subjetividade. E geralmente os estudos relacionados à cannabis estão associados a outras substâncias, a outros entorpecentes. Ou ainda são feitos estudos com modelos animais muito distantes dos humanos. Então os autores viram que a fisiologia dos macacos rhesus e dos humanos são muito semelhantes, principalmente no que diz respeito à espermatogênese, o tempo, a maneira como a espermatogênese é feita, a distribuição no organismo do THC, a anatomia e a endocrinologia. Então, o mesmo grupo de autores já tinha um estudo prévio mostrando que existe uma metilação anômala do DNA espermático e que eles levantaram a hipótese de que o uso paterno ele pode afetar a saúde da prole a longo prazo. Mas esse estudo foi feito com roedores, então tinha muitas diferenças com os humanos, eles não conseguiram extrapolar tanto assim os resultados. E o objetivo desse estudo é avaliar o impacto do uso crônico do THC na metilação do DNA, a fertilidade e a saúde da prole a longo prazo. E, além disso, avaliar os benefícios da descontinuação do THC na fertilidade e no epigenoma espermático. Então, foram selecionados 6 macacos, né, da espécie macaca mulata. Eles tinham características demográficas semelhantes e uma dieta que era igual para todos. Todos eles em idade reprodutiva, em torno de 9 anos, com paternidade prévia comprovada. E todos eles não tinham exposição ambiental ou exposição a entorpecentes. E, de acordo com o desenho do estudo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, cada macaco funcionava como seu próprio controle. Então, além da dieta, todos os parâmetros iguais, era ofertado um biscoito ao dia contendo THC. Inicialmente, a dose era de 0,5 miligrama a cada 7 quilos por dia. E essa dose foi sendo aumentada a cada 70 dias, porque eles viram que nos macacos rhesus, eles levavam em torno de 64 dias para desenvolver novos espermatozoides.
Então, a dose inicial de meio, eles aumentavam depois de 70 dias para a dose de 1 miligrama, que eles chamaram de dose média, e aí o próximo aumento era para 2,5 miligramas, que era considerada a dose pesada. Por que foi escolhido dessa forma? Eles levaram em consideração outros estudos que mostravam que o uso da marihuana medicinal variava em torno de 20 a 30 miligramas dia num humano adulto de 68 quilos, e que esse aumento de dose, quando chegava na dose pesada, seria o equivalente no macaco. Então, que basicamente, para ilustrar um pouquinho esse desenho, então tinha o dia 0, no dia 70 eles aumentavam a dose, no dia 140 eles aumentavam para 2,5, descontinuavam entre o dia 210 e 280 e faziam avaliações posteriores. Então, eles avaliavam, colhiam exames laboratoriais, avaliavam o peso, faziam um ultrassom testicular e realizavam o espermograma desses macacos. Eles faziam antes de cada aumento da dose e a cada período de 70 dias após ter suspendido o uso do THC. E eles também avaliaram o pico do THC sérico nesses macacos. Então, eles escolhiam exames laboratoriais 3 horas após o consumo do biscoito. Além desses exames, eles faziam a biópsia testicular antes de iniciar o uso do THC, depois que iniciava a dose pesada do THC e depois que suspendia o THC. Faziam análise proteômica através de análise do fluido seminal desses macacos e eles analisavam também a fragmentação de DNA espermático e o sequenciamento de bisulfita em escala genômica. Então, aqui é a tabela de resultados do trabalho, que mostra ao longo do tempo quais que foram as alterações dos parâmetros. E aí vale a pena destacar que houve alteração tanto durante o uso do THC, quanto depois de suspendido o uso, na questão do volume epididimário, volume testicular bilateralmente, né? E também na parte hormonal, que foi vista através da testosterona total, estradiol, 17-OHP e o FSH principalmente. Então, eles viram que o pico de THC nesses macacos durante a fase que eles estavam fazendo a dose pesada foi semelhante ao de um humano 3 horas após o consumo de uma dose semelhante, que era em torno de 5 a 8 nanogramas por ml. O volume testicular, eles viram que a cada 1 miligrama de aumento na dose, havia uma diminuição testicular de 12,6 centímetros cúbicos, que teve relevância estatisticamente significativa, e que teve uma redução de 59% do volume testicular após 280 dias do uso do THC, que correspondia a mais ou menos 4 ciclos de espermatogênese. Depois que foi suspenso o uso, teve um aumento de em torno de 9 centímetros cúbicos bilateralmente a cada 70 dias de abstinência, e retorno de 73% do volume original em 140 dias depois que foi suspenso o uso. Aqui é um outro gráfico que eles colocam no trabalho para ilustrar essa questão do volume testicular, que ele decai bastante, depois ele recupera, só que parcialmente. Ele não chega a recuperar 100% durante o período estudado. E aí eles, com a análise das biópsias testiculares, eles viram que a diminuição do volume testicular provavelmente se deu a uma redução secundária dos túbulos seminíferos e de um menor número de camadas de células germinativas. Já o volume epididimário também teve uma diminuição de 0,16 centímetros de diâmetro, né? E de 0,15 centímetros do epidídimo esquerdo-direito, uma redução total de 55% no epidídimo esquerdo e 51% no epidídimo direito após 280 dias do uso do THC, e que depois de cessado o uso, nos primeiros 70 dias, teve um aumento discreto desse epidídimo novamente, com retorno de 60% do volume original em 140 dias depois que foi suspenso o uso. Com relação à microvascularização testicular, antes e após o uso do THC não teve diferença, então manteve mais ou menos da mesma forma. Agora, com relação à parte hormonal, durante o uso teve uma diminuição da testosterona total sérica, intratesticular, do estradiol e do FSH. No entanto, viram que, com relação ao LH, prolactina e albumina, não teve diferença. No sêmen, o que mudou foi somente o volume seminal, não teve alteração na concentração, motilidade ou morfologia do período estudado. E, após o uso, teve um aumento da testosterona total em 1,3, estradiol de 2,9 e a diminuição do FSH em 0,06.
Com relação à fragmentação de DNA, eles viram que os macacos, durante a fase que eles estavam fazendo a dose média, teve um aumento de 2,5 vezes, né, com relação à fragmentação, e de 3,4 vezes quando eles estavam em uso da dose pesada. E que essa fragmentação retornou ao normal em metade dos macacos em 70 dias, e após 140 dias retornou em todos os macacos. E eles viram que houve alteração em proteínas relevantes à fertilidade, que era o produto desses 2 genes aqui, apresentaram uma desregulação que não foi recuperada após cessar o uso do THC. Com relação à metilação do DNA espermático, houve uma hipermetilação em torno de 80%, e somente uma porção dessas regiões que foram hipermetiladas, que sofreram esse processo, voltaram ao normal após cessar o uso. E aí viram que houve uma alteração em genes relacionados ao desenvolvimento e função neurológicas e em genes associados ao espectro autista. Então, foi o primeiro estudo a avaliar o impacto do uso crônico do THC e se a descontinuação ia mitigar esses efeitos. Eles viram que houve sinais de atrofia testicular, aumento de gonadotrofinas, diminuição dos hormônios sexuais e aumento da fragmentação de DNA, que são sinais de uma falência testicular. E que a descontinuação do THC leva uma reversão somente parcial dessas alterações após 2 ciclos de espermatogênese. E isso muito provavelmente devido a uma redução do diâmetro dos túbulos seminíferos e de camadas de células germinativas. Com relação às proteínas seminais, os autores colocam que elas são responsáveis por proteção, capacitação, reação acrossômica, adesão ao óvulo e fertilização. E que uma análise dessas proteínas, uma análise proteômica, existia uma expressão aberrante de 80 proteínas, e somente 60 delas foram restauradas após cessar o THC, o que pode levar a longo prazo a alterações de concentração, motilidade e a formação do coágulo seminal. E que a metilação alterada dos genes envolvidos no neurodesenvolvimento e no espectro autista pode afetar a prole ao longo prazo, como outros estudos já evidenciaram. E aí eles colocaram um período de abstinência de 2 ciclos de espermatogênese, e viram que, assim, apesar de voltar parcialmente alguns parâmetros, outros que não voltaram, que tiveram efeitos mais permanentes, provavelmente estavam correlacionados a uma alteração da espermatogônia. Por fim, eles concluem que, assim, é seguro utilizar esses estudos com macacos rhesus para extrapolar para os humanos, porque existe uma similaridade do proteoma seminal de 99,4%. Então, por fim, eles concluem que o uso crônico do THC afeta negativamente a capacidade reprodutiva masculina e a metilação de genes relacionados ao desenvolvimento neurológico e ao espectro autista, o que pode afetar a prole. A suspensão do THC por 2 ciclos de espermatogênese restaurou parcialmente os parâmetros reprodutivos e a metilação dos genes, e que os resultados podem ser extrapolados a humanos devido às similaridades com os macacos. Eu acho que assim, ficou mais claro esse efeito, né, do THC. Isso é um artigo completo, justamente com esse intuito de mostrar aí esse grupo lá americano que tem um laboratório forte com o uso aí de macaco rhesus, conseguiu fazer um trabalho que dificilmente a gente conseguia fazer em humanos, né? Esses efeitos. Eu acho que talvez isso a gente tenha uma repercussão maior só em gerações, né? Na verdade, para essa questão neurológica que pode afetar. E talvez não. Isso foi colocado para o THC, né? Para a maconha. Mas será que o álcool, o tabagismo, também tem essa influência aí toda? Do mesmo modo, talvez por isso que hoje a gente já percebe essa questão de vários problemas neurodegenerativos que tem na população, aumento de crianças aí com autismo, tudo isso. É interessante, são 2 raciocínios, né? Saber o quanto que uma coisa é o impacto na fertilidade, né? Tem vários estudos mostrando que isso ocorre, a gente só não consegue saber qual que é a relação de dose-dependência, né? E também, com certeza, são critérios individuais aí, que devem estar envolvidos com a genética de cada um. E a outra coisa é saber que o impacto acaba sendo muito maior na gestante, né? Durante o processo gestacional pós-fertilização, do que
prévio, né? O quanto que impacta prévio. E aí uma dúvida que a gente sempre tem é essa, né? Que você pega uma pessoa que é usuário de droga e que, por exemplo, você vai fazer, então vão estimular a fazer preservação da fertilidade. Eu posso fazer preservação da fertilidade no usuário de droga? Né? Você fala assim, não, faz um detox, mas o usuário de droga, ele faz detox? Né? Ele vai parar para fazer o detox? Depende da drogas. Ontem eu atendi uma paciente, mas é interessante porque, coincidentemente, ontem eu atendi uma paciente de 37 anos que veio fazer congelamento de óvulo e que está dentro de um programa ela é usuária de cocaína e ela, enfim, está há algum tempo, ela estava livre de uso, né? Que ela faz tratamento, mas ela teve uma recaída. E assim, ela tem 37 anos, as recaídas são altos e baixos, e aí a gente usa ou não usa, né? Quer dizer, eu posso congelar óvulo? Não posso. Né? É seguro congelar óvulo porque ela vai ficar mais velha com o tempo e vai piorar a qualidade do óvulo, e o problema da troca vai ser uma raridade da vida dela, porque sempre foi. Então, o que adianta eu ficar esperando, né? Todos eles usam vários remédios nesse processo de desmame de uso de droga. Eles usam vários medicamentos ansiolíticos, antidepressivos. No caso, ela estava usando apenas 7. Né? Que efeito que vai ter isso na qualidade do óvulo? Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, é o que temos. É o que temos, então. É melhor isso do que amanhã. Exato. Se isso vai, mas é o que temos. Não adianta a gente querer. Obviamente, quando o indivíduo é usuário de maconha, o que é uma coisa comum, né? Absolutamente comum, né? Hoje a gente tem, assim, tem que fazer parte da anamnese. É super comum esses caras com consumo bastante razoável, né? Sim. Tem gente que acorda, dá um tapinha, vai, manda a mostrar outro e vai usando o dia inteiro. Então, e o biscoito deixa mais fácil. Não tem que fumar. Eu acho que o importante desse trabalho é justamente a gente lembrar que é fundamental na anamnese você incluir esse tipo de pergunta. A gente não pode esquecer de fazer, porque os homens todos, e a grande maioria é homem, né? Eles dão uma de migué. Se não perguntar, eles não falam. Então, não tem essa conversa. Tem que... Eu acho que tem um dado importante aí para vocês, que é a questão, ele está oligospermico e não está conseguindo engravidar normalmente, por exemplo. Né? Mas então vamos fazer FIV, ajuda se eu parar ou não parar? Eu já não vou... Dá para fazer fertilização? Dá para fazer fertilização. Mas com 2 ciclos, você diminuiu a metilação lá do DNA. Mas você pode não ter zerado. O grande mas problema... de 80 alterações, você consegue zerar 60. Então, é um dado, eu acho, para mostrar, olha, se você conseguir ficar 120, 130, 140 dias... Mas o grande não é só a questão de melhorar o espermograma, né? A questão de você melhorar a qualidade e diminuir o risco. O grande problema está... Você pega um usuário crônico e você fala que ele vai ter que ficar 6 meses sem usar, não vai rolar. Não rola. Não, mas rola, porque a mulher enche tanto o saco dele. Mas ele é escondido. Não para, Caio. Não, para. Não para. Não, mas se tiver o cara tiver o interesse de não parar, espetar, não faz nada. Porque tem gente que usa. Diminui, mas não para. Ele vai falar assim, não me altera nada. Mas o Ele vai difícil... falar assim, mas se eu fumar só uma vez por semana... O cara que fuma uma vez por semana... Mas isso aí é difícil de desconstruir. Uma vez por semana, esse cara não faz diferença. Então, o cara que usa todo dia. Mas o cara, para regredir, mas eu tô falando assim, será que essas alterações melhoram você fumar uma vez por semana? Eu vou dizer, na minha experiência, os caras param. Eu já tive várias situações em que eu falei, não, nós vamos fazer daqui a 120 dias.
mulher relativamente jovem, e elas tomam conta do cara. Não é uma coisa. A questão é ver quando não é só esse o problema, né? Não, lógico. É que é mas, assim. agora, é importante, volto a dizer, que, na realidade, o artigo é importante para a gente lembrar que sempre tem que estar na anamnese esse tipo de campo. Isso é o que eu acho. Isso aí é o mesmo impacto da obesidade. Né? Aí você fazer a mulher ter. Tem só uma coisa desse artigo que eu acho que merece reflexão, né? Porque, lógico, não tem como reproduzir cativeiro em ser humano, aumentando a dose da bolachona, tem que fazer isso, né? Porém, o macaco vive em média 30 anos, dado do Google que eu vi agora. Não sei se a gente consegue extrapolar tanto quanto eles estão pedindo aí no trabalho, mas acho que vale a referência a gente citar, né, que em macacos isso mostrou o efeito. Porque, como é o único, não tem comparação, os caras com isso ajuda a publicar mais rápido uma revista boa. Eles justificam essa questão de poder extrapolar por causa da questão das proteínas seminais e tal, da parte fisiológica. A idade do macaco, a gente não sabe a idade do macaco. Sim, concordo. Eram macacos com 9 anos de idade, já com paternidade prévia comprovada. Não ia voltar, acho que volta hoje. Você queria falar? Não, mas vocês responderam. Apresentou outro? Dá tempo? Pode. Bom, e o outro estudo é sobre a inteligência artificial na seleção do esperma. Uma revisão sistemática também publicada na Fertility, também em maio desse ano. Então, lembrando que a infertilidade afeta mais de 100 milhões de pessoas mundialmente, o fator masculino pode ser responsável em até 50% dos casos, mas mesmo assim, os fatores masculinos geralmente sofrem, tanto da parte dos pacientes quanto dos profissionais, de serem subestimados ou às vezes negligenciados. E os parâmetros seminais, eles são indicadores importantes do prognóstico da fertilização em si. E a seleção dos espermatozoides foi um fator muito determinante para o sucesso da fertilização e da gestação. E, nesse contexto todo, né, cabe ao embriologista selecionar, às vezes, alguns poucos, ou às vezes até um espermatozoide, dentre milhares ou milhões, para fazer esse processo de fertilização. Então, é uma tarefa muito grande, muito difícil de se fazer. E, assim, os parâmetros que eles vão avaliar, a questão de motilidade, morfologia, é impossível de avaliar integralmente a amostra para selecionar, às vezes, o melhor do melhor daquela amostra, mas chega muito perto. E aí entra a inteligência artificial, ela pode auxiliar, principalmente com relação à subjetividade dessas avaliações. Então, a inteligência artificial tem o potencial para identificar padrões imperceptíveis ao olho humano, possui um algoritmo de aprendizado, então ela vai se adaptando também com o tempo, pode processar grandes quantidades de dados e combinar parâmetros visuais e genéticos. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar a performance da inteligência artificial em avaliar parâmetros seminais, como morfologia, fragmentação de DNA e motilidade. As bases de dados foram Web of Science, ProQuest Center, PubMed e o Medline, de artigos publicados entre 2010 e 2023, um total de 261 artigos separados inicialmente, com a inclusão de 4. Com relação à morfologia, a gente vê que no período de transição de espermátide para espermatozoide que ocorre as alterações que vão levar à morfologia habitual dos espermatozoides. E que existem trabalhos que mostram que a morfologia tem relação com a fertilização e com a gestação. De acordo com os critérios da OMS de 2021, a morfologia normal é considerada acima de 4% dos espermatozoides, e foram baseados em análises de espermatozoides que foram retirados da zona pelúcida pós-coito. Só que existe uma grande variabilidade do que é considerado normal. E esses critérios eles foram passando a ser mais rigorosos com o tempo, porque vimos que você deixar esses critérios menos precisos, acaba que você associa muito pouco a morfologia com os desfechos clínicos. Mas mesmo assim é uma avaliação de natureza subjetiva. Então tem uma grande variabilidade entre os próprios embriologistas e entre laboratórios, o que leva a uma inconsistência dos valores. E aí são utilizados diferentes métodos de coloração. Só que esses métodos de coloração, eles tentam trazer um contraste ali na hora da visualização da amostra, mas, no entanto, eles podem fazer com que a amostra sofra com a própria osmolaridade deles. E isso já pode trazer de base alterações na cabeça que nem sempre são reflexos da realidade.
e o próprio processo pode alterar a vitalidade e a motilidade e tornar, às vezes, uma amostra com espermatozoides bons que foram encontrados inutilizável para ser usado no tratamento. Além disso, é um procedimento muito indolente, muito lento, que leva em torno de 2 horas e meia, em média, para selecionar espermatozoides adequados para utilizar com 10 oócitos. Então, aí entra a inteligência artificial. Ela é capaz de aprender os critérios da OMS. Lembrando que existem vários tipos, né, de inteligências artificiais, mas as principais são essas duas, que é a Deep Neural Network e a Support Vector Machines. E viram que, com relação à morfologia, a inteligência artificial avaliava principalmente o formato da cabeça associado ou não a outros parâmetros. E aí viu-se que, com relação aos espermatozoides, eles conseguiam diferenciar espermatozoides de diferentes espécies de animais, diferenciar se o espermatozoide estava normal ou sob estresse, categorias morfológicas que você ensina a inteligência artificial, e também foi capaz de predizer desfechos embriológicos e gestacionais com uma acurácia próxima do 100%, de 98%. Aqui são os trabalhos mostrando o tipo de inteligência artificial que eles usaram, os parâmetros morfológicos avaliados, e aqui a performance. A maioria mostra a questão da acurácia, e tem trabalho que chega a mostrar que a inteligência artificial teve 100% de acurácia, e uma precisão maior do que 90%, dependendo do tipo da inteligência artificial. Com relação ao DNA espermático, sabe-se que a questão da fragmentação do DNA, o encurtamento de telômeros e aberrações cromossômicas geralmente são decorrentes do dano do DNA da cabeça do espermatozoide. E que a fertilidade, alguns estudos mostram que ela é inversamente proporcional ao índice de fragmentação de DNA. E que esse dano ao DNA ele pode levar a uma parada do desenvolvimento embrionário, uma falha na implantação, abortamento e malformações congênitas. E que nessa avaliação, a gente, óbvio, que avalia toda uma amostra, mas não consegue avaliar de maneira isolada os espermatozoides. É um processo invasivo que também, da mesma forma que a análise da morfologia pode inviabilizar a utilização dos espermatozoides para o tratamento. E aí levantou-se a hipótese da correlação da fragmentação do DNA espermático com alterações... Já vi que tá chegando, mas assim, a gente pode simplesmente pegar a saúde pública e colocar. Não, ainda está aberto. Fecha aqui. Aqui, ó, dá aqui. Pronto. Então, levantou essa hipótese de que pode existir correlação da fragmentação do DNA espermático com alterações morfológicas. Vários estudos mostraram que pode ser devido à presença e o número de vacúolos, o formato da cabeça normal, circularidade da cabeça e morfologia do acrossoma. Mas, mesmo assim, para você avaliar a morfologia e correlacionar com a fragmentação de DNA espermático, é um processo que ainda assim é subjetivo e ainda assim é indolente. E aí a inteligência artificial também, nessa análise, tem uma alta confiabilidade e também uma alta eficácia. Ela é capaz de aprender por imagens e fazer uma predição do DNA, da fragmentação de DNA através da morfologia. Então, a inteligência artificial consegue fazer essa relação que já foi levantada em outros estudos. E, além disso, tem o benefício de avaliar isoladamente os espermatozoides. Com relação à motilidade, que também é um parâmetro seminal bastante importante, existem múltiplas ferramentas que podem ajudar o embriologista na hora da análise, sendo o principal deles essa análise auxiliada por computador, que é chamada de CASA, né? Mas elas permitem a avaliação de uma grande quantidade de espermatozoides ao mesmo tempo, então consegue acelerar bastante o processo, mas também não consegue avaliar os espermatozoides de maneira isolada. E aí tem uma outra ferramenta que pode ser utilizada, que é a questão do batimento da cauda dos espermatozoides, com reconstrução à imagem em 3D e análise do movimento helicoidal, que permite uma avaliação individual de até 1.500 espermatozoides simultaneamente. Mas é um processo caro, é um processo que ainda está... É uma ferramenta que ainda está começando a ser utilizada. Mas todas essas ferramentas e a análise dos embriologistas podem fornecer uma base de dados para a gente ensinar a inteligência artificial. Então, ela consegue classificar a amostra no total e também classificar individualmente o espermatozoide com uma acurácia que pode chegar a 97%. E esse treinamento pode ser feito com base de dados ou até com vídeo dos exames dos pacientes. E aí tem um trabalho que os autores citam que esses outros autores aqui avaliaram a motilidade e fizeram rastreamento dos espermatozoides. E classificaram esses espermatozoides em alta motilidade, moderada e baixa.
teve uma acurácia de 97% e eles conseguiram classificar isoladamente cada espermatozoide com um tempo de 1 segundo, um pouco mais de 1 segundo para cada espermatozoide. E, além disso, essa inteligência artificial utilizada nesse trabalho conseguiu rastrear o melhor espermatozoide que eles acharam no vídeo. Então, ele consegue selecionar individualmente os espermatozoides para ser usados na ICSI, por exemplo. Então, a conclusão do trabalho mostrou que a inteligência artificial demonstra um imenso potencial nessa análise dos parâmetros seminais, mas depende muito da qualidade dos dados ofertados para você poder treinar essa inteligência. Mas, assim, como pontos positivos, é que a inteligência artificial consegue processar uma grande quantidade de dados, é passível de ser treinada e aprimorada, é eficiente, é rápida, é célere, consegue fazer uma análise padronizada e também é bastante confiável. E isso pode, no futuro, melhorar os desfechos embriológicos e gestacionais. Ivan, quer comentar? Então, a única coisa que para mim vendo isso, se a gente já não tem ainda um tipo de tecnologia para poder usar durante o tratamento, né? Você diz em que sentido? Na escolha na do escolha. espermatozoide para fertilizar. Sim. Não, já existe, né? Que custa. Sim. Eles estão colocando tem alguns equipamentos no mercado. Fala disso, Gil, você que conhece mesmo. Tem alguns equipamentos que têm entrado no mercado, você abre uma tela e o software ele vai te direcionando qual espermatozoide escolher. Então, por exemplo, se você tiver 20 espermatozoides na tela, ele já coloca assim, dos 20, qual a ordem que você escolheria para ter uma maior chance de implantação. E ele já faz essa avaliação através também, não só da morfologia, mas de fragmentação também. Isso. Pelo que eu entendi do trabalho, seria mais ou menos esse também a ideia. Não seria substituir, mas auxiliar ali na hora da escolha dos espermatozoides. Isso aí eu vi agora dados, bater os dados e usar. Eu mostrei até para o Caio, tem uma máquina que eles lançaram, eu vi na Colômbia, ela tem 3 portinhas, né? Você analisa motilidade, morfologia e fragmentação. No mesmo paciente, você pode analisar as 3 coisas ao mesmo tempo. E o objetivo dele, equipamento é caro, né? Então o objetivo é até para diagnóstico de, por exemplo, um Fleury da vida, comprar um equipamento desse e vai lançar um laudo, e o detalhe do laudo que você customiza o laudo do jeito que você quer. O aparelho, esse tipo de tecnologia vai entrar com tudo, né? É que ainda é muito caro, né? Mas mas é uma coisa que é cara e com uma tendência de queda estúpida, né? Porque é caro porque você está pagando pelo desenvolvimento da coisa. Depois que tiver desenvolvido também. Exatamente. Emerson, eu te falei, né? Porque no final a Spectrum foi ver o custo desse equipamento que você falou. Só que você não ter o equipamento, só ter o software, é uma diferença muito pequena. Muito pequena? Acho que era 30 porque eles falaram lá que o software era assim, 200 mil com completo e 170 mil só o software. Eles estão colocando o custo no software. Que é o que faz, aí você fica dependente do software. Isso é assim, por exemplo, com a análise do cariótipo. O microscópio é o mesmo há 200 anos. O software é que vai atualizando. E você fica amarrado. Isso não tem jeito, é assim que funciona. Mas a questão da inteligência artificial é uma coisa que é definitiva, né, no nosso dia a dia. A cada dia mais vai ter essas coisas entrando no nosso... E é mais rápido nas questões onde envolve imagem, né? Porque é uma questão só de número de você ensinar o negócio a trabalhar com a imagem. Então, sempre que você tiver imagem, vai ter inteligência artificial para análise. Menos invasivo, cada vez. Então, a gente vai ter um novo mundo aí no nosso horizonte. Não, é que ainda não entrou definitivamente, a gente nem percebe. Mas é que todos os dias, né, a inteligência artificial. Mas você vê, por exemplo, na radiologia está muito nossa. No radiologia, porque é imagem, né? Tudo ilha de edição. É imagem.
A retina, por exemplo, é a mesma coisa, né? A retina, a inteligência artificial vai dominar rapidamente. Você vai tirar o médico da análise da retina. Então, faz parte. É um novo mundo. E a projeção de número de médicos no Brasil, vocês viram? Saiu de 323 anos atrás para 3 vezes maior o número agora de formado. Eu não sei o que vai acontecer, porque isso é um tiro no pé absolutamente. Cada vez mais desemprego estrutural e demanda no mercado, né? A gente está fazendo... E aí, ao mesmo tempo, você vai pegar e colocar a inteligência artificial, né? O Remédio já tinha um anúncio ontem, eu não sei se vocês receberam o e-mail, já pensando nessas coisas de quando você receita, ele já, por exemplo, se for para grávida, ele já faz a intervenção, não, esse aí não pode já estar grávida. Engraçado, né? Porque lá Tem até para a idade, né? Hã? A idade do paciente. Lá no Museu do Ipiranga eles estão fazendo uma projeção das profissões que ao longo dos anos vão desaparecer. Não totalmente, né? Mas vai diminuir a quantidade, provavelmente. O médico está entre elas. Lógico. O professor... Lógico. É inevitável. O professor é sacanagem. Não, é inevitável. São coisas que vão deixar de... O dado é assustador. Você pega aqui, demografia médica no Brasil, 2023, 2010, a gente tinha 310 mil médicos, 1,63 por habitantes. 2023, 310, 562. 2035, com a projeção dos novos cursos, 1.016.000 médicos, 4,44 por habitante. Com essas tecnologias, o negócio nem de trufa mesmo. Fala aqui. Mas não é, mas eu acho que é uma preocupação meio paralela. No ano passado, os 180, 200 alunos da USP, metade prestaram residência. O pessoal faz a faculdade, metade vai fazer residência, mas é porque prestar. Um terço passou lá. É um dado assim, localizado, mas é que os caras estão fazendo medicina, depois, para nem que está sendo prólogo. Vai ser como engenheiro, né? Como é o advogado. Só fala que fez. Vai virar. Eu, particularmente, sou super favorável a um exame de ordem. Não é que só fala que fez, é que se você vai trabalhar com o que, não com o que, mas com várias coisas que dá dinheiro hoje, na margem da picaretagem, de enfiar vitamina D, soro de isso. Pô, viu? Isso é Tem um cara que tem azul de metileno. O cara não precisa fazer residência. Soro de azul de metileno. Faz, mas mas a residência Mas aí ganha mais com... Mas posso falar, o Congresso Médico daqui teve palestra de ozonioterapia, que foi patrocinador do Congresso Médico. Universitário, pô. Bom, essa é o papo. Vamos mudar de assunto. Não, o fato é que a gente vai. O mundo vai ser outro. Né? A gente. Outro dia eu estava no Einstein saindo meia-noite, sei lá, tarde, né? E o carrinho fazendo a limpeza sozinho, você viu isso? O carrinho fazendo toda a limpeza. Sem gente dentro, quer dizer, você tirou aí uma profissão que era importante, né? Principalmente num país em que o nível de qualificação é muito baixo. Mas, enfim. Eu posso fazer 2 perguntas para o Marcelo? Pode fazer a nossa 5. realidade aqui, vocês estão bem viajando. Marcelo, qual o tempo? Eu tenho um paciente que a semana passada, porque ele tinha que fazer a coleta do sêmen para o procedimento. E aí eu tirei os óculos, porque ele estava numa crise de ácido final e no anti-inflamatório, antibiótico, e o hematoma. Qual o tempo que eu posso torná-lo para fazer essa coleta para pesquisa? Fazer pelo menos mais um ciclo de espermatogênese. Se acha que foi interferido, se a interrupção foi por causa dessa questão, esperar uns 60, 90 dias. Tá. E a outra pergunta, qual é o tempo de abstinência ou de suspensão de anabolizantes para fazer também o espermograma?
Aí tem que ter um acompanhamento, né? Porque aí tem que retomar, tem que ver qual. Tem homens que a gente sabe que usam anabolizante e ainda ejaculam os espermatozoides. Agora, tem homens que com uma dose ele vai levar 3 meses. Não existe. Eu falei, o que a gente tem são trabalhos observacionais de população. Veja, o uso do anabolizante, ele tende a zerar o FSH e o LH. A espermatogênese está bloqueada, ele não tem testosterona intertesticular. Ele tem que retomar a produção de FSH e LH para depois retomar a espermatogênese. Depende da dose, do tempo e do organismo. Tem que acompanhar com os exames hormonais e avaliar. Não adianta ficar fazendo espermograma a cada 15 dias, 30 dias, porque a espermatogênese tem um ciclo de 64, 72 dias. Então, assim, tem que ter paciência e calma, não tem jeito. Quanto mais velho, a tendência demora mais. Quanto mais tempo de uso, maior a dose do uso, porque isso aí interfere no tamanho do testículo, inclusive. Tem que ser retomado. Isso vale para a finasterida também, exatamente. A finasterida, os trabalhos, assim, o problema da finasterida é principalmente no homem que já tem alguma queda de potencial fértil. Esse pode interferir, é o que mostram os trabalhos de modo geral. Né? Só que também, se ele está tomando finasterida e está com o sêmen ruim, hoje não é só mais finasterida que estão dando para calvície, de modo geral. Tem a dutasterida, que também tem o mesmo efeito. Ele vai interferir, ele pode interferir na espermatogênese de alguma forma, e aí você tem que esperar cessar a dosagem sérica. Esse é mais difícil de controlar hormonalmente, porque não tem uma alteração hormonal como é da testosterona em si. Agora, hoje é uma febre, né? Foi o que eu falei. Todos, assim, uma preocupação que a gente tem percebido aqui no Brasil e no mundo, né? Os Estados Unidos colocou em plenária essa questão toda no Congresso de Urologia Geral, justamente pelo uso indiscriminado de testosterona. Mas agora, cara, saiu um trabalho que o uso da testosterona melhora, porque fica na dúvida, uma época nos Estados Unidos aumenta o risco cardiovascular. Agora não, protege o cardiovascular, desde que não se use em doses muito altas, exato, que não tenha dose suprafisiológica, e para pacientes que têm deficiência de testosterona, se você usar a testosterona e deixar ela na dose habitual, você tem uma proteção cardiovascular. Só que assim, é um motivo, né? Para você começou aquilo, aumentando. Não, mas a questão também, Marinho, é que você, no mundo real, se você for fazer, você tem que fazer. Mas quando você faz o checklist, ninguém escapa do finasterida, minoxidil, gestrinona, testosterona, dona E, Pax, todo mundo, a maconhinha. Você não passa disso. Mas a testosterona tem que estar na anamnese. O importante dessa história é exatamente que essas coisas todas têm que estar na anamnese, e não esquecendo os saxendas e os... Mas altera a fertilidade também? Não, mas para a punção tem que ter uma anestesia, né? Anestesia. Não esquecendo que... Guideline internacional, você tem que estar 5 dias no mínimo sem uso de nenhum desses medicamentos para fazer uma anestesia. Você fala uma pasta, o Einstein é uma semana. Você não anestesia sem um ultrassom de estômago. Se tiver acima de 200 ml, você faz com rápido ou sugestão. Fila de espera, e agora já está vindo concorrência no mercado. Né? Você vê que surge essas medicações, elas perdem o controle, o pessoal fala isso. E todo mundo usa. Né? Se for para a farmácia, e você não precisa de receitar. Então, nos Estados Unidos lançou um novo, é $900, $900 por mês, R$5 mil. Mas, enfim, o importante é a evolução dos voltando, o importante é a anamnese bem feita em termos de medicamento. Pode comer bola dessas coisas, porque
é fundamental você saber para não correr risco. E eu vou dizer, eu já tive pacientes que chegou lá, foi colher tudo zerado. O que aconteceu que esse cara tinha um problema bom, está zerado, né? Ele começou com teste, fez essas coisas todas, e zero. E o endocrinologista fala que não acontece nada. Eles são ótimos. O povo não fala mal da gente, né? Mas eles não. As besteiras que Não, a gente tem não muito fala. endócrino. Não é só nutrólogo, não. Tá cheio de endócrino fazendo. Muito endócrino. Muito. E muito urologista também. Não, começou a fazer também. Não, começaram a fazer. Não, o cara não sabe que não quisera. Não, saiu um estudo nos Estados Unidos mostrando que 25% dos urologistas lá prescrevem para tratar, para melhorar a fertilidade. 1/4 dos urologistas. O problema é que a gente Nos Estados Unidos. o urologista não quer estudar cromo, cobar, celeira, tá? Se estudar seria melhor. Bom, gente, A gente já conhece a tabela periódica, tem que passar fome. Rafinha, alguma coisa? Alô? Tudo tranquilo? Débora? Ivan, alguma coisa no laboratório? A gente tinha falado alguma coisa, não tinha? O que era? Da inscrição no CBRA. Pode falar. Se alguém tiver interesse de ir no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, tem alguns fornecedores nossos que estão oferecendo a inscrição. Qual é a data? 31/2. 31 de agosto a 2 de Onde é? Aqui. Aracaju. Então é só procurar a gente que a gente ajuda para ficar essa reserva. Mariana, você está ouvindo aí? Alguma coisa de Moema? Deixa que eu olho aqui. Agora a gente não sabe. Quem está aqui não está. Não, tá não. Tá aí. Gente, alguma coisa? Nossos médicos, alguma coisa? Hoje nós temos. Voltou. Cadê ela? O cara Não, deixa eu olhar daqui. Não sei se está. Tá não. tem alguma notícia